O livro de Êxodo nos conta como Moisés foi enviado por Deus ao Faraó para ser um libertador de Israel. O Faraó, é claro, não atendeu ao apelo de Moisés para libertar o povo de Israel de sua escravidão, e o palco foi então montado para o confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. A terrível praga final que caíra sobre o povo do Egito seria a morte dos primogênitos da terra. Somente aquelas famílias que sacrificassem um cordeiro sem defeito para o Pêssar e espalhassem seu sangue nas ombreiras da casa seriam passadas, ou seja, passar. Pêssar. Eles passariam da ira iminente do céu. Deus ordenou que no dia 10 de Nissan, que é considerado um Shabat Hagadol, o grande sábado, cada chefe de família separasse um cordeiro jovem que deveria ser examinado quanto a manchas que pudessem desqualificá-lo como oferta. Curiosamente, esse período de tempo permitiu que cada família se apegasse pessoalmente ao seu cordeiro, para que não fosse mais simplesmente um cordeiro. Isso está escrito no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 3. Mas sim que fosse o seu cordeiro. Isso nós encontramos no versículo 5. Na tarde de 14 de Nissan, os cordeiros deveriam ser sacrificados publicamente por toda a Assembleia. Você vai encontrar isso no capítulo 12, versículo 6. E mesmo que toda a nação fosse responsável pela morte dos cordeiros, cada família deveria aplicar o sangue de seu cordeiro pessoal no batente da porta como um sinal de sua fé na libertação do Egito. E isso está no versículo 7. Ou seja, a palavra Pêssar deriva da palavra hebraica passar, ou seja, passou por cima. E refere-se a poupar as famílias dos fiéis por causa do sangue sacrificial do cordeiro. E nós vamos ver em Êxodo,
capítulo 12, versículo 27, que está escrito: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, ou seja, do Pêssar, pois ele passou, que é a palavra passar, passou sobre as casas do povo de Israel no Egito. Naquela noite, a carne do sacrifício deveria ser assada com pães asmos e ervas amargas, e seria comido às pressas, pois os judeus deveriam estar prontos para começar sua jornada, imediatamente após Deus ferir os primogênitos egípcios. Deus passou por cima daquelas casas, cujos umbrais foram aspergidos com o sangue do Cordeiro Pascual. Deus ordenou ainda que a Páscoa fosse observada anualmente, como um lembrete permanente da libertação do Egito. Somente pães ázimos devem ser comidos por 7 dias, e o primeiro e o 7º dias de Pêssar devem ser dias de santa assembleia, em que todo trabalho é proibido. Mas como nós podemos fazer a observância do Pêssar? É interessante que, após a chegada do Mashiach e Yeshua, o templo foi destruído nos anos 70 depois de Yeshua, e o judaísmo rabínico acabou assumindo a liderança do povo judeu. De acordo com os rabinos, a ideia de sacrifício de sangue foi alterada para significar oração e cumprimento de mitzvot. Mitzvot é a palavra hebraica para mandamentos. Os rabinos, então, decretaram que a Páscoa deveria ser comemorada por meio do Seder da Páscoa. O Seder é um cerimonial que é feito no dia da Páscoa, que seria realizado em 15 de Nissan. Tecnicamente falando, a Páscoa é um feriado de um dia que lembra a libertação do Senhor por meio do sangue dos cordeiros, seguido imediatamente pelos 7 dias da festa dos pães asmos, que é chamado em hebraico de Hag Hamatzot. O judaísmo moderno, no entanto, considera a Páscoa um feriado de 8 dias que lembra o nascimento do povo judeu como nação e, portanto, confunde a Páscoa propriamente dita com Hag Hamatzot. Hoje os judeus celebram a Páscoa para comemorar a libertação dos descendentes de Abraão da escravidão profetizada no Egito. Isso vocês encontram em Gênesis capítulo 15, versículo 3. E essa escravidão profetizada no Egito, ela estava sob a liderança de Moisés, mas os cristãos e judeus messiânicos também se lembram do sacrifício de Yeshua, o Mashiach, como o Cordeiro de Deus, ou seja, Ser Elohim, que tira os pecados do mundo, como está escrito em João, capítulo 1, 29. Este, então, é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa deve ser celebrada na lua cheia, no primeiro mês do ano, ou seja, no 15º dia do mês hebraico de Nissan, que é o início da primavera. E a data, para nós, no mundo secular fora de Israel, ela pode variar de ano para ano. Às vezes, em março, abril, com base no calendário lunar judaico. Mas observe que, como todos os outros feriados, o dia começa ao pôr do sol. Então, no crepúsculo do 14º dia de Nissan, o feriado tecnicamente começa. E isso está de acordo com o mandamento dado na Torá, que diz: no primeiro mês, a partir do 14º dia do mês à tarde, comereis pães ázimos até o 21º dia do mês à tarde.
Êxodo, capítulo 12, versículo 18. Mas é interessante que há uma segunda chance para o Pêssar. Essa segunda chance para observar a Páscoa ela é chamada de Pêssar Sheni, que foi prevista na Torá, escrita lá em Números, capítulo 9, versículo 9 ao 12. Isso foi feito para acomodar aqueles que são ritualmente impuros para participar do Seder, na data correta. E essa segunda chance para o Seder ocorreria um mês depois, em 14 de Iyar. Na Torá, a Páscoa também ela é chamada por 3 nomes. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, que é chamado de Hag HaAviv, que é o festival da primavera. Também em Êxodo, capítulo 12, versículo 17 ao 20, é chamado de Hag HaMatzot, que é a festa dos pães asmos. E em Números, capítulo 9, versículo 2, essa festa é chamada de Hag HaPesach, que significa a festa do Cordeiro Pascual. Entre os judeus observantes rabínicos, a libertação do povo judeu é a tônica da época da Páscoa. E, de fato, a Páscoa é frequentemente chamada de Zemã Heruteinu, ou seja, a época de nossa libertação. Os judeus se lembram da redenção de Israel como o arauto da futura redenção de toda a humanidade. Como tal, a Páscoa é um feriado messiânico, pois o Messias é o redentor de toda a humanidade. Para os judeus messiânicos, a Páscoa marca a libertação do mundo inteiro da escravidão do maligno, que é um tipo de faraó que escraviza a humanidade. E ele escraviza pela mão de alguém maior que Moisés. Como a Páscoa original no Egito, o sacrifício do cordeiro faz com que a ira de Deus passe por cima daqueles que confiam na provisão do Senhor para a redenção. Mas no caso do sacrifício do Mashiach e Yeshua, essa redenção nos livra de uma cruel escravidão de Hassatã e faz com que a ira de Deus seja para sempre afastada de nós. Baruch Hashem, por isso, nós glorificamos o Eterno. Mas a tradição judaica prescreve uma série de rituais associados à observância de Pêssar, incluindo a mitzvah, ou seja, o mandamento de remover o hametz, que é abster-se de comer também hametz durante os 7 dias do Pêssar. Hametz é a palavra hebraica para fermento. Nesse dia, nesses 7 dias, os judeus não comem nada que contém fermento. E a mitzvah também para preparar um seder, que é uma mesa composta por alguns elementos, que nós vamos falar deles depois. E também é feita uma leitura de um livro que é chamado de Haggadah. É um livro litúrgico no qual vem um cerimonial onde nós vamos fazendo as leituras bíblicas e assim também comendo desses elementos que estão na mesa do Seder, que tipificam a trajetória do povo de Israel quando saíram do Egito. Mas também nós temos a mitzvah, ou seja, o mandamento de ouvir o Cântico dos Cânticos, que é o livro que nós amamos muito, chamado de Shir Hashirim, um livro romântico. E esse livro ele conta também sobre esse lado amoroso do Eterno e libertador para o povo de Israel. E esse livro é lido também durante o sábado, durante a semana da Páscoa. E a mitzvah de começar o estudo do clássico hebraico Pirkei Avot, né, que é a ética dos pais,
lendo um capítulo por semana até o festival de Shavuot, que é conhecido como a festa de Pentecoste. Esse livro, Pirkei Avot, você pode encontrar em alguma livraria judaica, para você poder também ter noção do que estamos falando. É um livro cheio de éticas, de ensinamentos, de provérbios, que trazem bons ensinamentos para a família. Mas nós podemos ver também que existe uma linha do tempo da Páscoa. Porque há uma conexão entre a Páscoa e a festa dos pães asmos, que está enraizadas nas ações redentoras do Senhor Deus de Israel durante o Êxodo. E de acordo com as várias fontes judaicas, a linha de tempo básica para os 7 dias de Pêssar seria a seguinte: primeiro dia de Nissan seria o início do ano sagrado, ou seja, no primeiro dia de Nissan, 2 semanas antes do Êxodo, o Senhor mostrou a Moisés a lua nova e deu início ao calendário lunar. Isso é chamado de Rosh Hodashim. Numa oportunidade, podemos falar sobre esse dia também. Depois temos o segundo, que é no dia 15 de Nissan, quando é celebrado a Páscoa. 2 semanas depois, em uma quarta-feira, Deus estava pronto para libertar os israelitas de sua escravidão do Egito. Mais cedo, naquela noite, os israelitas celebraram o Seder da Páscoa e aspergiram o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas. Ao soar da meia-noite, no dia 15 de Nissan, o Senhor enviou a última das 10 pragas sobre os egípcios, matando todos os seus primogênitos. Este foi o ponto de ruptura para Faraó, e Israel foi autorizado a deixar o Egito. 600.000 homens adultos, mais as mulheres e as crianças. Era uma multidão mista que deixaram o Egito e começaram a jornada para o Sinai sob a liderança de Moisés. Mas tem o dia 18 de Nissan, que é quando o faraó começa com a sua perseguição. Ou seja, 3 dias após o Êxodo, e independentemente das pragas e devastação que se abateram sobre o Egito, o faraó mobilizou o seu exército e perseguiu os judeus para trazê-los de volta. Talvez este tenha sido o resultado de Faraó perceber que a festa de 3 dias ao Senhor no deserto era uma fuga permanente de suas garras. Mas no dia 20 de Nissan, Faraó prende os israelitas. Ou seja, o exército do Faraó prendeu o povo judeu contra o mar de juncos, que nós chamamos de mar Vermelho. Porém, a Shekhinah, a glória do Senhor, interveio e os bloqueou contra esse ataque furioso de Faraó, que queria impedir que o povo de Israel partisse. Porém, no dia 21 de Nissan, houve um grande milagre, a divisão do mar. Ou seja, no dia seguinte, o Senhor ordenou a Moisés que ordenasse aos israelitas que marchassem diretamente para as águas do mar. E nós sabemos que existe um judeu chamado Nachshon ben Aminadav, da tribo de Judá. Ele foi o primeiro a pular no mar, e a água se partiu, e os filhos de Israel atravessaram a terra seca no meio do mar. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram e os afogaram. Os israelitas celebraram sua libertação com o cântico do mar, em louvor ao Senhor. Então, amados, dessa forma ocorreu todo o projeto de Deus para o povo de Israel, para que eles fossem libertos. E hoje
nós também podemos celebrar como um memorial desse evento que aconteceu há tantos anos atrás, mas que é tão vivo em nossas vidas. E nós louvamos o Eterno porque hoje nós temos o Cordeiro de Deus, Yeshua, que tira o pecado do mundo. E há uma gratidão no nosso coração por isso. Por isso, é necessário celebrar o Pessa, porque quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E assim como o Eterno libertou Israel das garras de Faraó, o Senhor tem nos libertado das garras de Rassatã. E nós sabemos que um processo para a nossa libertação, assim como o sangue na ombreira das casas simbolizava que aquele povo estava marcado pelo sangue do Cordeiro, há em nós também uma marca, que é o sangue de Yeshua, que nos purifica e que nos guarda e que nos livra das mãos do inimigo. Amém? E nós estaremos em mais um áudio falando um pouquinho mais sobre essa festa. Então espero você lá, ouvindo essa mensagem juntamente conosco. Que o Senhor te abençoe, em nome de Yeshua.